Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje vamos estar aqui juntos durante a próxima hora, para juntos nós honrarmos a Deus, colocarmos Deus em primeiro lugar. Afinal, hoje é domingo, é dia de nós celebrarmos ao nosso Deus, mas também estamos aqui hoje para recebermos de Deus poder, recebermos de Deus força. Certamente, durante esta semana, você tem desafios, tem situações em que você precisa da ajuda de Deus e Ele hoje está aqui para te ajudar. E o nosso objetivo aqui nesse programa é te ajudar a desenvolver uma mentalidade de confiança em Deus, desenvolver uma fé em que Deus Ele quer e Ele pode e Ele vai te ajudar. Então, durante esta próxima hora nós vamos estar aqui juntos, quer eu aqui desse lado, quer você aí, aprendendo um pouco mais da vontade de Deus, que é sempre boa, que quer sempre o melhor para você. E no final do programa nós vamos orar. E tenha certeza que a oração da fé, a oração do justo, ela vai poder muito nos seus efeitos e ela vai fazer com que tudo aquilo que você tem como desafio, como necessidade, Deus vai entrar e vai lá conseguir te ajudar, certo? Então hoje, você também pode entrar em contato conosco através do número que aparece aqui na tela. Você pode nos mandar uma mensagem, fazer um pedido de oração. Se você tem curiosidade de saber onde temos igreja ou tirar dúvidas, pode entrar em contato conosco. Estamos aqui para te ajudar, certo? Eu tenho aqui comigo um grupo de louvor e juntos nós vamos agora entrar na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele habita no louvor do seu povo. Então o louvor é um protocolo para nós atrairmos a presença de Deus. Você aí em casa, talvez, se não conhecer algumas das músicas que nós vamos cantar, não tem problema. Apenas abre o teu coração, deixa estas palavras entrarem aí no teu coração e certamente a presença de Deus vai aparecer diante de você. Então, vamos juntos louvar a Deus. E Deus habita no louvor do seu povo. Deus passeia no louvor do seu povo. Deus habita no louvor do seu povo. Deus passeia no louvor. Deus habita no louvor do seu povo. Deus passeia no louvor do seu povo. Deus habita no louvor do seu povo. Deus passeia no louvor do seu povo. A glória de Deus está enchendo este lugar. O poder de Deus está enchendo este lugar. A glória de Deus está enchendo este lugar. O poder de Deus está enchendo este lugar. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor do seu povo. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor do seu povo. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor do seu povo. A alegria de Deus está enchendo este lugar. O gozo de Deus está enchendo este lugar. A alegria de Deus está enchendo este lugar. O gozo de Deus está enchendo este lugar. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor do seu povo. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor. E a alegria de Deus está enchendo este lugar. O gozo de Deus está enchendo este lugar. A alegria de Deus está enchendo este lugar. O gozo de Deus está enchendo este lugar.
força, amém? Vamos juntos cantar essa canção. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. E se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. E paz eu tenho em Jesus. Paz eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Paz eu tenho em Jesus. Paz eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Isso mesmo, essas músicas são músicas que expressam a nossa confiança e a nossa alegria em ser de Deus, né? Então, por isso, certamente, enquanto você vai ouvindo essas canções, a presença de Deus vai aparecendo aí na tua casa, aí onde você estiver, e vai trazendo tudo isso que nós cantamos: paz, alegria, gozo, força. E sabe, nós vamos agora cantar uma outra canção que fala a respeito da nossa fé em Deus. Muitas vezes há certas montanhas que aparecem diante de nós, que são desafios, e nós precisamos confiar naquilo que Deus diz. A palavra de Deus não é apenas um livro, né? A Bíblia não é apenas um livro que está aqui nessa capa para ficar guardado, para ser estudado historicamente. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando de uma pessoa. Quando nós queremos saber o que Deus pensa, nós olhamos para a palavra de Deus. Quando nós queremos saber das promessas de Deus, aquilo que Deus promete, nós olhamos para a palavra de Deus. Então, por isso, quando nós estamos diante de desafios ou de situações complicadas na vida, o que eu te encorajo a fazer? Olha para a palavra de Deus. Olha para o que Deus diz na sua palavra e siga em frente, faça aquilo que Deus disser. E é por isso que nós vamos cantar essa canção. Não me deixarei mover pelo que vejo ou pelo que sinto, mas eu vou andar pela fé, pela palavra de Deus. Então ouça essa canção. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer.
deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Andar pela fé, andar pela palavra de Deus é olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e fazer conforme Deus manda, né? Hoje nós vamos falar daqui a pouco a respeito da vontade de Deus, do plano de Deus, quer seja para a tua vida financeira, quer seja para o teu comportamento diante das adversidades, a importância de você andar perto de Deus, andar naquilo que Deus tracejou para a tua vida, né? Embora Deus queira te abençoar, embora Deus tenha poder para isso, Ele só vai conseguir se você decidir andar de acordo com aquilo que Deus manda, né? Então, por isso que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais da palavra, para que essa palavra também seja revelada para você, né? Para que se transforme em um hábito na tua vida, né? Mas antes nós vamos cantar mais uma canção, porque esses louvores são louvores que trazem a presença de Deus para a tua casa, ou onde você estiver. Nós vamos cantar uma canção agora que diz que grande é o Senhor e que Ele é digno de todo louvor. E é Ele que nos dá essa força e essa certeza de que Ele está conosco. Então, por isso, onde você estiver agora, ouça essa canção e deixa essa palavra de fé, de unção, de força entrar aí na tua vida. É o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, o lugar santo, a alegria de todo mundo. Grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem temos a vitória. Ele ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos. Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. É isso mesmo, Deus está certamente a se mostrar diante de você. Por isso, deixa eu fazer uma oração. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos e te louvamos, porque neste momento, nós, através do louvor, através desses cânticos, atraímos a Tua presença para a nossa vida, para onde nós estamos agora. E nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco, nos dê instruções e nos ajude
a ter atitudes certas, a ter um comportamento de acordo com os teus princípios, para que nós possamos vencer todas as adversidades, vencer os desafios que surgirem durante essa semana e sairmos mais que vencedores. E a honra e a glória nós damos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, saiba que tudo que nós fazemos aqui nesse programa tem o objetivo de conduzir você numa caminhada, conduzir você num processo em que vai te levar a ter vitórias. Por isso, tudo que nós fazemos tem um propósito, tem um objetivo, e se você aí onde você estiver e acompanhando esse processo, você vai ter grandes vitórias. Nós temos o nosso canal no YouTube, o canal da TV Maná Brasil, e esse canal, através deste canal, você tem acesso a toda a nossa programação, porque os programas ficam lá disponíveis, né, durante o tempo que for necessário. Então, mesmo quando nós estamos falando aqui, você pode depois, durante a semana, voltar a ouvir aquilo que é falado, aquilo que nós, esses louvores. Também tem outros programas que você pode assistir, pode ter o hábito de durante a semana ir ouvindo, porque tudo isso vai te ajudar a se manter focado, né? Durante a semana surgem muitos assuntos, surgem muitas circunstâncias para nos desfocar. Então, se nós estivermos com a palavra de Deus no coração, se nós estivermos ouvindo sempre essas instruções de Deus, isso vai nos ajudar a estar focado naquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Então, eu quero aqui deixar 2 programas como dica, né, para você. Um programa é o Grupo Familiar, que é um programa que acontece todas as quartas-feiras, mas durante a semana você já tem esse programa disponível no YouTube. Então, você pode ter acesso a esse programa, porque o objetivo desse programa é te ajudar a criar raízes no Evangelho. Aprende-se, por exemplo, lições básicas, lições que são super simples, como o homem, Deus, características de uma pessoa que é cristã. Ou seja, lições básicas para ajudar um novo convertido ou uma pessoa que está conhecendo o Evangelho, conhecendo Jesus, a criar raízes. Quando nós falamos de raízes, é a semelhança de uma árvore. Quando nós vemos uma árvore, essa árvore tem a parte de cima e tem a parte de baixo. A parte de baixo nós não vemos, mas na verdade é a parte de baixo que traz alimento e é a parte de baixo que mantém aquela árvore de pé, né? Se não tivesse raízes, qualquer vento iria derrubar aquela árvore. Se não tivesse raízes, aquela árvore ela não teria nutrientes para ela crescer e produzir frutos. E a mesma coisa é na nossa vida. Quando nós queremos ter frutos melhores, quando nós queremos ter resultados melhores, nós precisamos tratar das raízes. Então, esse programa, o Grupo Familiar, ele tem esse objetivo, é uma conversa, né, em que estão ali alguns amigos, vamos dizer assim, e estão ali conversando, falando a respeito de assuntos da Bíblia, e isso vai fortalecendo as tuas raízes espirituais para você conseguir vencer os ventos e ter bons frutos na tua vida diária. E também eu quero aqui encorajar você a um outro programa que é o Lutar até Vencer. Esse programa é todas as sextas-feiras, ele acontece também aqui no nosso canal, também está disponível no YouTube. Então você pode ter acesso a esse programa, porque o objetivo dele é te ajudar a lutar espiritualmente. Há certas coisas que não basta uma oração, não basta aqui nesse programa você mandar um pedido de oração. Nós recebemos vários pedidos de oração todos os dias de pessoas de toda parte do Brasil. E nós sabemos que há assuntos que não basta uma oração. Há assuntos em que essa pessoa vai precisar aprender a lutar no mundo do Espírito. Muitas vezes, mais do que oração, essa pessoa vai precisar de informação de quem ela é em Cristo, de como lutar com as armas espirituais, de como vencer os inimigos e compreender como que o diabo se apresenta, para essa pessoa saber lutar da forma certa. Então, o programa Lutar até Vencer tem esse objetivo, é ajudar todas as sextas-feiras, ensinando segredos que vai ajudar uma pessoa a lutar no mundo do Espírito e a vencer com armas espirituais. Então fica aqui essa dica e eu encorajo você a participar desses programas, quer seja aqui através desse canal ou através do YouTube. De alguma forma você
tem acesso a essa informação e isso vai te ajudar a vencer, certo? Agora eu quero falar um pouco da área financeira. Todos os programas nós sempre ensinamos a respeito da área financeira, porque, primeira coisa, nós falamos de dinheiro na igreja e para muita gente é tabu falar de dinheiro, porque dizem assim que igreja não é lugar de falar de dinheiro, igreja é lugar de falar de salvação, igreja é lugar de falar sobre amor, mas a verdade é que dinheiro ele é espiritual. Dinheiro é muito espiritual. E nós, quando falamos de dinheiro na igreja, estamos falando no objetivo de ensinar qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, se você tiver Bíblia em casa, você pode acompanhar essas palavras bíblicas, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então, quer dizer que Jesus, ele tem, vamos dizer assim, nos atributos dele ou nas características de Deus para a tua vida, ele tem prosperidade, ele tem uma vida de sucesso na área financeira, ele tem uma vida abundante. Essa é a vontade dele, ele quer. Agora, para eu ter acesso a isso, eu vou precisar sintonizar a minha fé à vontade de Deus. A mesma coisa, você para ter acesso a esse canal, você precisou sintonizar. Ele estava disponível, mas para você conseguir ter acesso a ele, você precisou sintonizar, fazer alguma busca, fazer alguma configuração para chegar lá. E a mesma coisa é em relação à área financeira. Deus, ele quer e ele tem poder para te abençoar financeiramente. Ele já determinou isso para você. Agora, para eu ter acesso a isso, eu vou precisar praticar as leis de Deus. E na área financeira, nós aprendemos pela Bíblia aquilo que está em Marcos 4:26, que diz que o reino de Deus é a semelhança de um agricultor. Tudo que um agricultor ele quer colher, ele vai precisar primeiro semear. Então, o nosso dinheiro é uma semente. A Bíblia até diz em 1 Coríntios capítulo 9:6, que aquele que semeia pouco, pouco colhe, mas aquele que semeia muito, em abundância, ele vai colher. Ou seja, Deus está comparando, a Bíblia está comparando o nosso dinheiro a uma semente. E se eu quero colher, eu vou precisar semear. Então, onde é que eu semeio, né? Porque se eu quero colher batata, eu sei que eu vou precisar semear semente de batata na terra. Se eu quero colher qualquer outro tipo de coisa, há sempre um solo e há uma semente. E a mesma coisa é o dinheiro. Se o dinheiro é a semente, o que é o solo? Qual que é o solo para a semente do dinheiro? O solo para a semente do dinheiro é o plano que Deus estabeleceu. A Bíblia fala, trazei, né, todos os dízimos, as ofertas, à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É a casa de Deus, é a igreja. É onde nós transmitimos a fé em Deus. É onde nós transmitimos o estilo de vida, a maneira de Deus. Tudo aquilo que se refere à pregação do Evangelho. Então, quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, damos a Deus na igreja, na casa de Deus, para que o Evangelho continue a ser pregado, nós estamos semeando o nosso dinheiro numa terra que vai produzir frutos, não só para o Evangelho, mas também para a nossa vida. Quando nós falamos de trazer as nossas ofertas, o nosso dinheiro, ele é uma semente que vai invadir território. Por exemplo, nós na igreja aprendemos que nós estamos numa zona de guerra, vamos dizer assim. Por quê? Porque essa zona de guerra é muito mais que uma guerra física, é uma guerra, na verdade, espiritual. Deus, ele quando envia Jesus para salvar a humanidade, o objetivo de ter enviado Jesus, a Bíblia fala lá em João, por exemplo, João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer pelo pecador, para morrer pelo homem que estava separado de Deus. E todo aquele que crê em Jesus, essa pessoa não vai perecer, mas ela vai ser salva. Então, Jesus foi o plano de resgate de Deus para salvar a humanidade. A humanidade, lá no princípio de tudo, né? Quando Deus criou os céus e a terra, Deus também criou o homem. Criou o Adão, criou a Eva.
E o homem, ele se afastou de Deus, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus e por isso ele ficou afastado de Deus. Então, dentro desse plano de resgate, dentro dessa guerra espiritual, Jesus, ele veio à Terra para resgatar o homem que estava perdido, que estava escravo do adversário de Deus, do nosso adversário, que é o diabo. Então, nós, quando falamos que estamos numa guerra, o apóstolo costuma ensinar que nós que existem 4 forças que operam no universo. Essas 4 forças é Deus, é o diabo, né, que são opostos, que são inimigos. Deus é o dono de tudo, é quem fez todas as coisas, e o diabo é o principal adversário de Deus. E Deus se utiliza da igreja, que somos nós, que sou eu e você. Igreja não é uma instituição, igrejas são pessoas que decidiram receber Jesus, decidiram aceitar o plano de Deus, o plano de resgate de Deus. Então, nós como igreja fazemos oposição ao diabo. E o diabo se utiliza de uma força, que é o mundo. Quando nós falamos do mundo, não estamos falando do nosso vizinho, né? Não estamos falando do futebol, não é nesse sentido. Quando nós falamos do mundo, estamos falando de uma força, né? De um estilo de vida, de uma forma de viver que é oposto ao sistema de Deus. Enquanto que Deus fala, perdoa, o sistema do mundo fala, vinga, faz vingança. Enquanto o sistema de Deus fala, olha, honra pai e mãe, o sistema do mundo fala, não, em primeiro lugar está o dinheiro, em primeiro lugar está o sucesso, em primeiro lugar está você ser bem-sucedido. Ou seja, os valores do mundo são opostos aos valores de Deus. Por isso é uma guerra permanente. Nessa guerra permanente, né, que desde o princípio, desde quando Deus criou o mundo até hoje, essa guerra vai continuar. E o meu encorajamento para você que está hoje assistindo esse programa decida ficar do lado de Deus. Nós fazemos parte, conforme eu disse, do time de Deus, né? E como parte do time de Deus, nós devemos dar maior força ao Evangelho. O mundo, né, o sistema do mundo, ele tem as suas forças, ele tem o seu poderio, né, a pornografia, o crime, nunca falta dinheiro, vamos dizer assim, para o sistema do mundo, para aquilo que o mundo prega funcionar. Agora, nós como cristãos, nós temos esse papel de ajudar Deus, não é porque Deus é um coitadinho e não tem como fazer as coisas, não. Deus, ele faz as coisas, quem traz o reino de Deus aqui para a terra somos nós, quando nós aplicamos as leis de Deus. Quando nós falamos na igreja do reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus são esses princípios que estão na palavra de Deus, que é o plano, a vontade perfeita de Deus que está aqui na Bíblia. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós trazemos a intervenção divina para a terra. Né? Aquilo que Jesus veio fazer à terra nos dá acesso a essa intervenção divina. Então, quando nós aplicamos, no caso da área financeira, quando nós aplicamos a lei de semear para colher, nós estamos trazendo o reino de Deus para operar aqui na terra, para intervir aqui na terra, e certamente isso vai fazer com que a tua vida melhore, vai fazer com que a tua vida mude, porque lá em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 10, é um outro texto da Bíblia, se você depois tiver curiosidade, você pode ler na tua casa. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz que se nós trouxermos os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do tesouro, vai acontecer 2 coisas. A primeira coisa é que Deus, ele vai nos abençoar muito. Deus vai abrir as janelas dos céus. A Bíblia usa essa expressão, abrir as janelas dos céus. Vai derramar sobre nós uma bênção tal que dela vai vir a maior abastança. Mas vai fazer uma outra coisa, é repreender o devorador, é impedir que o nosso adversário, que é o diabo, né? Lembra, nós estamos numa guerra, quando nós trazemos os dízimos e ofertas, através dessas ofertas, através desses dízimos, o devorador, o nosso inimigo, é impedido de nos atacar na área financeira.
Então, por isso, eu quero deixar aqui esse encorajamento para você. Decida hoje mudar a tua vida financeira. Decida hoje fazer parte do time de Deus. Decida hoje viver a abundância que Deus tem para a tua vida. Decida hoje mudar, vamos dizer assim, a tua história na vida financeira, fazendo parte da proteção, recebendo a proteção e a bênção de Deus para a tua vida. Fazendo isso, nós vamos conseguir invadir mais territórios, vamos conseguir levar o evangelho para mais longe, vamos conseguir ajudar as pessoas, certo? Então, por isso, nós vamos cantar uma canção, mas antes disso, nós vamos passar aqui na tela para você os dados bancários. Você pode hoje mesmo começar a semear, você pode hoje mesmo. Nós temos recebido ofertas, temos recebido sementes em que as pessoas têm enviado, porque acreditam no método de Deus. E já temos ouvido testemunhos de pessoas que estavam desempregadas, pessoas que estavam passando por problemas financeiros, pessoas que estavam com dinheiros retidos, e de repente, porque decidiram semear, decidiram fazer a vontade de Deus, de uma forma milagrosa, as coisas começaram a mudar. Por que começou a mudar? Porque a intervenção divina, o reino de Deus, desceu à terra e começou a operar e a modificar as coisas ao nosso favor. Então, deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todas estas pessoas que hoje decidiram agir, todas elas que hoje decidiram semear com fé. Eu declaro portas abertas, mudança de vida na área financeira, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso. Enquanto nós vamos cantar essa canção, haja, faça a tua parte agora, em nome de Jesus. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me falta. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me engrandecido, seja o Senhor. É Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das suas mãos. Se escutares a sua palavra pra fazer, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. É isso mesmo, nada vai te faltar. Você que decidiu hoje praticar a palavra de Deus, tenha certeza que o agir na palavra vai fazer a tua vida mudar para melhor. Não esqueça de nos enviar o seu testemunho, porque isso certamente vai ajudar outras pessoas a se manter firmes, a praticar, fazer conforme a palavra de Deus, certo? Agora eu quero falar um pouco a respeito desse outro livro, que é Andar com Deus. É um assunto que nós já temos falado há algumas semanas, e o objetivo de nós falarmos desse livro, né, desse material, é porque nesse livro aqui tem vários segredos importantes. Ele foi escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder da Igreja Maná. A Igreja Maná já está em mais de 50 países e o apóstolo, como líder, tem ensinado certos segredos que têm ajudado pessoas em toda parte do mundo a vencer. E nessa área é a mesma coisa. Muita gente pensa que andar com Deus é ter um rótulo ou ter um título ou ser membro, ter uma carteirinha como membro de uma igreja. E tudo isso são coisas que não faz uma pessoa andar com Deus. O que faz de fato uma pessoa andar com Deus é a pessoa decidir viver a maneira de Deus. Ou seja, é a pessoa andar no mesmo caminho que Deus anda.
E por isso que uma das coisas que nós temos aprendido nos últimos domingos, né, em relação a este assunto, é que a primeira coisa, nós precisamos nos voltar para Deus. Se nós queremos andar com Deus, a primeira coisa a fazer é voltar-se para Deus. O que é voltar-se para Deus? Voltar-se para Deus é aceitar o plano de resgate, aquilo que nós falamos há pouco tempo atrás. O que é aceitar o plano de resgate de Deus? É aquilo que está lá em João 3,16. Deus amou o mundo, porque o mundo estava perdido, o mundo estava separado de Deus. Lá atrás, os nossos antepassados desobedeceram a Deus e por isso houve uma ruptura. A Bíblia fala em Isaías que o pecado faz separação, cria um abismo. Então, por causa do pecado da humanidade, criou-se um abismo. Deus é santo. Deus não pode sujar as mãos, Ele é santo. Então, o pecado criou essa separação entre o homem e Deus. Jesus foi a justificação, ou seja, Jesus veio à Terra para resgatar o homem desse abismo. Veio resgatar o homem, veio criar novamente essa ligação entre o homem perdido e Deus, o santo, justo, poderoso. Então, por isso, quando nós falamos de andar com Deus, não existe andar com Deus à minha maneira. Não existe andar com Deus fazendo aquilo que eu acho ser o certo, andando segundo os meus conselhos, meus próprios conselhos. Andar com Deus consiste em eu sair do caminho que eu estou vivendo hoje, da maneira de viver, da forma de viver que eu vivo hoje, e decidir andar à maneira de Deus. E a maneira de Deus está na Bíblia, está na palavra dele. Certo? Então, por isso, quando nós falamos de voltar para Deus é isso, é aceitar o plano de resgate de Deus. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceitar esse plano de resgate, certo? E isso consiste em entregar a vida a Jesus, conforme eu disse. E segundo, andar com Deus. Depois que eu entreguei a minha vida, eu agora decido andar com Deus. A Bíblia conta um exemplo de um homem, que era o Pedro, em que, diante de uma pesca milagrosa, ele teve o dia mais glorioso da vida dele, em que ele teve uma pesca milagrosa, quase que o barco dele foi ao fundo, e ele largou tudo isso e seguiu Jesus. Ele não continuou lá agarrado à pesca, não, ele foi atrás de Jesus. Vemos outros vários exemplos de quando Jesus passava pelos lugares. Por exemplo, Jesus uma vez se reuniu com um cobrador de imposto, e esse cobrador de imposto, que certamente tinha ali os seus compromissos, tinha as suas responsabilidades, tinha lá o seu escritório, com tudo organizado, Jesus aparece e fala para ele, olha, vem atrás de mim, me segue. E ele deixou tudo e seguiu Jesus. Então, quando nós falamos de andar com Deus é muito mais que fazer uma oração, que vir um domingo na igreja, que assistir um programa como esse. Andar com Deus é, primeiro, voltar-se para Deus, recebendo Jesus, aceitando o plano de resgate. E segundo, é andar com Deus, viver a maneira de Deus. Decidir andar ou viver, pensar, falar de acordo com aquilo que Deus diz na sua palavra. E hoje eu quero falar um pouco do que diz aqui nesse livro, que é o que é andar com Deus. E daí o apóstolo aqui, ele enumera várias coisas que são segredos importantes. E eu quero, se você puder anotar, eu encorajo você a anotar. Se você quer ter acesso a esse livro, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Nós temos como enviar esse livro para você, seja ele no formato digital ou no formato físico mesmo, né, como esse. Então, entre em contato conosco, você que quer ter acesso a um livro desse, e nós certamente vamos ver uma possibilidade de te enviar e de te ajudar a ter acesso a esse material. Então, a primeira coisa que o apóstolo diz aqui é, o que é andar com Deus? Primeira coisa, é ter um compromisso com Deus. Compromisso está relacionado a uma aliança, né? Eu sou casado, mas eu não estou o tempo todo ao lado da minha mulher. Durante o dia, ela está por um lado, eu estou no outro, fazemos coisas diferentes durante o dia. Mas o fato de eu estar separado ou longe da minha esposa não quer dizer que eu sou solteiro. Não. O fato de eu estar longe dela quer dizer apenas que nós estamos distantes. Mas o compromisso, a responsabilidade que assumimos um com o outro, ela se mantém mesmo estando longe.
Então, a mesma coisa é em relação a uma pessoa que aceita Jesus, que recebe Jesus. Ele não é só cristão dentro da igreja. Ele não é só cristão quando está orando no quarto. Ele não é só cristão quando está lendo a Bíblia. Uma pessoa que decide andar com Deus, ele é cristão, ou seja, ele serve a Deus 24 horas por dia. Mesmo quando está jantando, mesmo quando está na escola, no trabalho, mesmo quando está passeando com a família, mesmo quando está assistindo um jogo de futebol. Ou seja, ele está com Deus o tempo todo. Por isso que cristianismo não é um rótulo, cristianismo não é um amuleto, não é uma correntinha que você coloca no pescoço, não é fazer uma tatuagem escrito Jesus te amo. Não, cristianismo é a pessoa decidir andar com Deus, viver a maneira de Deus. Viver o que a maneira de Deus? O pensar, o falar, o agir, o hábito, a forma de estar, certo? Então, por isso, ter um compromisso com Deus é ter essa vida constante, em que nós temos atitudes que representam aquilo que Deus diz na sua palavra, certo? Segundo, andar com Deus é sair do nosso próprio caminho. Todos nós vimos de cultura diferente. Uns têm uma cultura de um certo perfil, acreditam em certas coisas, têm certos hábitos, são culturas diferentes, principalmente hoje no mundo que nós vivemos, com o avanço da globalização, da internet, ou seja, as culturas dificilmente são puras, né? É tudo misturado. Então, muitas vezes, nas próprias regiões aqui do Brasil, coisas que antigamente os mais velhos tinham como garantido, hoje está tudo misturado. Está tudo misturado por quê? Porque por causa da internet, por causa da comunicação nas tecnologias, acabam por misturar forma de falar, maneira de comer, né? Maneira de estar, músicas que se ouve. Então, tudo isso vai criando um comportamento. Todos nós, os seres humanos, somos influenciados por algo ou por alguém. Então, nós acabamos por ter comportamentos que foi absorvido por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vimos. Então, quando nós falamos de andar com Deus, é nós pegarmos nisso que nós aprendemos, seja como cultura, seja como um ambiente social em que nós vivemos, colocarmos isso de lado. Não é que não seja importante, não é que não tenha valor, mas quando nós queremos andar com Deus, o caminho de Deus é mais importante que esse. Então eu decido sair desse lugar e decido andar com Deus. Ou seja, uma pessoa quando é solteira, ela tem amigos. Uma pessoa quando é solteira, ela frequenta certos ambientes. Mas quando essa pessoa casa, por amor e por responsabilidade ao compromisso que ela assumiu, ela decide sair daquelas amizades que ela tinha antes, daqueles ambientes que ela frequentava antes, e agora frequenta um ambiente ou tem amizades que sejam em comum. É a mesma coisa quando nós falamos de andar com Deus. É sair dos nossos caminhos e andar no caminho de Deus. Certo? A Bíblia fala que não há maldição que não tenha uma causa. E eu quero encorajar você. Existe esse livro, e nesse livro o apóstolo explica a respeito de algumas origens de problemas. Aqui em Provérbios, no Provérbios capítulo 26, diz que sem causa a maldição não virá. Ou seja, a maldição acontece na vida de uma pessoa não é por acaso. Ela acontece porque, de certa forma, a pessoa andou por caminhos perigosos. Então, se você quer aprender mais ou conhecer mais a respeito disso, eu encorajo você a ter acesso a esse livro. Você pode entrar em contato conosco e nós vamos arranjar uma forma de te enviar esse material. Agora, continuando aqui no andar com Deus. Andar com Deus é também nós fazermos o que Deus manda. E isso às vezes é difícil, porque nós vivemos uma cultura que muitas vezes nós não queremos receber ordens. Nós não queremos, achamos isso até mesmo retrógrada, né? Ou seja, é uma coisa antiquada. Um chefe, alguém mandando, alguém falando o que eu devo fazer, eu sou livre, né? Os filhos não querem que os pais mandem, a mulher não quer que o marido não quer receber ordens de ninguém. Ou seja, nós acabamos por viver numa sociedade
em que receber ordens parece que é algo mal. Mas sabe, se nós queremos ir para o céu, se nós queremos ter sucesso na vida, se nós queremos aqui na terra ter uma vida vitoriosa, é importante nós darmos ouvidos a quem sabe mais. E se há alguém que sabe aquilo que é o melhor para nós, é Deus. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou, foi Ele que morreu por nós para que nós tivéssemos vida. Então, se há alguém que nós temos que dar ouvidos, é a Deus e é a sua palavra. Então, por isso, quando nós falamos que Deus manda, a Bíblia conta uma história que era de 2 homens. Um que construiu a casa na areia, então era um construtor, era uma pessoa. E foi à praia e construiu uma casa na areia da praia. Ele ouviu falar que não se podia construir ali. Ele ouviu falar que ali não era um bom local de se construir. Mas o que ele fez? Ele ouviu, mas não quis nem saber. Podemos dizer que foi um arrogante. Achou que o seu conhecimento era mais importante que aquilo que os especialistas estavam dizendo. E depois Jesus deu exemplo de um outro homem que ouviu que o melhor local para construir a casa era na rocha. Ouviu que era melhor fazer fundações fortes. Então o que ele fez? Ele foi humilde. Ele ouviu as instruções, se adaptou, teve mais esforço, teve mais trabalho, foi mais difícil. Concordam comigo que construir na areia é mais fácil do que construir na rocha? A areia fica mais fácil, está mais perto do mar, a paisagem é mais bonita, né? Mas construir na areia deu trabalho, foi mais complicado, mas ele construiu a casa e ela ficou ali firme. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que vieram os ventos, veio o temporal, veio a tragédia, veio o dia mau. E o dia mau acontece com todos. E a Bíblia diz que aquele que construiu a casa na areia, no dia mau, o vento, a tempestade, a maré alta, destruiu tudo. Mas aquele que construiu a casa na rocha, vieram os mesmos problemas. Maré alta, tempestade, veio temporal. Mas aquela casa, porque estava na rocha, ela ficou firme. E isso o que quer dizer? Quando nós falamos de aceitar aquilo que Deus manda, que é a sua palavra, como verdade para as nossas vidas, é nós ouvirmos e praticarmos a palavra. E isso vai fazer com que uma pessoa seja comparada ao homem que construiu a casa na rocha. Então, fica aqui um conselho para você. Embora nós estejamos vivendo num mundo que parece que o receber ordens é uma coisa retrógrada, decida ser humilde e aceitar o plano de Deus, a vontade de Deus. Aquilo que você está ouvindo aqui não é religião, o que você está ouvindo aqui são instruções de Deus que vai te ajudar a vencer, certo? Então, tem muito mais coisa para se falar, mas eu quero aqui encorajar você a entrar em contato conosco, se você deseja aprender mais e conhecer mais a respeito desse livro, desse tema que nós falamos hoje. Ainda na próxima semana nós vamos continuar, vamos encerrar esse assunto, já vamos em 3 semanas, na próxima é a 4ª semana e a última, em que nós finalizamos este assunto de andar com Deus. E eu tenho certeza que o ouvir dessa palavra vai transformar a tua vida. Agora eu quero nós vamos cantar uma canção, e antes de cantar essa canção eu quero encorajar você que ouviu esta mensagem e decide no seu coração andar com Deus. Lembra-se, o primeiro ponto é voltar-se para Deus. A Bíblia fala que há 4 coisas que você precisa saber. E dessas 4 coisas que você precisa saber é que todos pecaram, estão separados de Deus. Outra coisa, salvação não vem por obra, não vem por se esforçar muito. Salvação vem por crer Jesus Cristo, crer em Jesus como Filho de Deus e que morreu na cruz para nos salvar. Então, primeira coisa é, todos pecaram. Segunda coisa, salvação não vem por obras. Terceira coisa, o que quer dizer terceira coisa? Muito bom. Hã? Jesus é o caminho, isso é porque elas vão cantar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra verdade. Por mais que falem outras verdades, por mais que digam outras verdades, só existe uma verdade.
é aquilo que está na palavra de Deus, é aquilo que está na Bíblia. E por isso hoje, a última coisa todos que receberem Jesus como Filho de Deus vão receber a salvação, a vida eterna. Aqui na terra vão ter sucesso e depois de morrer vão viver eternamente com Deus de vitória em vitória, certo? Então por isso, depois que você ouvir essa canção, nós vamos fazer uma oração simples, mas ela é poderosa e vai mudar a tua vida, que é a oração de salvação, certo? Então ouça essa canção. 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. É isso mesmo, você ouviu essa canção, né? Que fala o plano da salvação, um plano de resgate, conforme nós falamos hoje na palavra de Deus. Por isso agora, você que quer confessar Jesus, não é uma religião, volto a dizer, é confessar Jesus como Filho de Deus na sua vida e decidir voltar-se para Deus, que é o primeiro passo. O segundo passo é você andar com Deus, é você aprender, e a gente vai te ajudar aqui através desse canal todos os dias com uma programação para te ajudar a andar com Deus. Mas tudo começa com uma decisão que é de receber o plano de resgate de Deus. Então você que quer fazer essa oração, fale assim comigo, agora onde você estiver, diga assim: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu acredito que só em Jesus há salvação, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e por isso, com fé, eu recebo Jesus. Te peço perdão porque eu falhei, e agora, Jesus, pela fé, eu confesso Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Amém? Então, essa oração é uma oração simples, mas poderosíssima, que te abriu caminho para você ter acesso ao Pai. E agora que você já recebeu Jesus, agora é a hora de eu orar por você nas outras áreas da tua vida. Certamente recebemos vários pedidos de oração de pessoas que entraram em contato conosco em assuntos mais variados. E saiba que a tua fé em Deus é acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Esse é o ponto de contato. Acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Se você entrou em contato conosco e enviou seu pedido de oração, é porque você acredita. Nas outras reuniões, nós falamos sempre de fé e exortamos você que para fazer a oração da fé é necessário acreditar numa promessa, em algo que Deus prometeu. E segundo, é receber. Não basta acreditar, eu preciso receber. O método de Deus para ajudar uma pessoa a mudar a sua vida, a transformar uma doença em saúde, um problema em vitória, é essa pessoa, primeiro, acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade e
receber. Porque eu recebo, eu agora todos os dias vou confessar que já é meu, eu já tenho. Vou renovar a minha mente, pensando como Deus pensa, falando como Deus fala. Então, por isso, faça essa oração. Deixa eu orar com você agora. Você onde estiver, se puder colocar a tua mão no peito, fechar os teus olhos para você se concentrar e deixa eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas estas pessoas que hoje entraram em contato conosco, fizeram pedidos de oração. Estamos recebendo vários pedidos de oração e eu te agradeço, Senhor, porque todas estas pessoas estão a ser tocadas por Ti, os seus pedidos estão a serem atendidos e por isso todo problema está a ser resolvido em nome de Jesus. E eu, na autoridade do nome de Jesus, ordeno que toda a enfermidade seque pela raiz, que todo problema desapareça. E é no nome de Jesus também que eu ordeno que toda circunstância adversa caia por terra e eu declaro sucesso, prosperidade, saúde, vida com abundância a todos aqueles que ligaram hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, você que hoje fez essa oração, o meu encorajamento para você é continue ligado aqui na nossa programação, participe dos nossos programas. Através do número de contato, você tem acesso a um serviço que nós prestamos, que é a consulta pastoral. Você pode entrar em contato conosco na opção 7, do WhatsApp, do menu, é falar com o pastor. Você pode agendar uma conversa com um dos nossos pastores e nós vamos te acompanhar, vamos te ajudar a conhecer mais um pouco desse novo estilo de vida que é andar com Deus. E esse assunto que você ligou, acredite, todos os dias, que Deus já está a intervir a seu favor em nome de Jesus, certo? Então, nós vamos encerrar esse programa, vamos encerrar mais este programa. Domingo que vem estamos aqui de volta e durante a semana, não esqueça, grupo familiar, quarta-feira, sexta-feira, lutar até vencer. Mantenha-se conectado conosco e algo de bom vai acontecer na tua vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Não posso ser conquistado.